Bom, então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o setup de operações H4 usando Price Action. Vocês fiquem à vontade aí se precisarem, né, me interromper, de vez em quando eu abro ali a sessão de perguntas, tá? Mas a gente vai responder mesmo, vamos deixar um tempinho no final aí para a gente responder as perguntas de vocês, ok? Bom, eu queria começar me apresentando, talvez alguns me conheçam, outros não, né? Sou Márcio Santos. A minha formação, né, eu venho da área de informática, sou formado em sistemas de informação e eu também atuei na Bovespa no início dos anos 2000, né, 2002 por aí, e depois eu migrei para o Forex, tá, em 2005. E nesse início de caminhada, né, no Forex, a gente acabou, eu sempre gostei muito de escrever e, enfim, naquela época eu comecei um blog e esse é o blog do Forex Sucesso Digital. Tá aí desde sempre, né? Desde essa época aí remota no mercado. E no meu início no mercado, como eu vim da Bovespa, né, eu trouxe uma bagagem de análise técnica e era assim que eu operava no mercado. Mas eu teve um período muito ruim, teve um período muito bom, na verdade, né? Pré-crise de 2008, bem antes aí o mercado era bem diferente. Isso é uma característica de todos os mercados, né? O mercado ele está sempre em mutação. Isso exige de você a necessidade de você estar sempre se adaptando. Então, algumas estratégias elas vão dar certo durante um período e depois não vão dar mais certo, se elas não tiverem essa característica de adaptabilidade. Então, foi aí que eu comecei a operar usando o Price Action, né? Então, desde então, eu tive um período muito ruim, falhei no mercado e tudo mais, passei 2 anos estudando para me recuperar, tá? E comecei a operar com price action e foi desde então eu venho, mesmo fazendo diferentes setups em diferentes time frames e tudo mais, eu sempre operei com base em price action. Vocês vão ver aqui que é realmente uma coisa, é bem simples, né? E bem fácil de você implementar. Então, o Mai perguntou aí quando será disponibilizar as palestras, em breve vai estar tudo no canal aí, né, da U-Trading aí para vocês, ok? Bom, o público-alvo dessa palestra aqui são pessoas, né? Por que o setup de 4 horas? Pensando em pessoas que têm pouco tempo para ficar na frente do PC, mas que buscam um jeito de operar no mercado. Lógico, você não precisa, você pode operar num time frame maior, né? Tipo no diário, que é um excelente time frame também, dá operações de price action muito boas, sinais excepcionais, mas você pode querer ter mais oportunidades ou ficar menos tempo, né, exposto ao mercado. E aí você tem outros time frames, como de 12 horas, de 8 horas, e o de 4 horas, que é o que a gente está mostrando aqui. Tá? Ou traders que buscam operar, né, de uma forma diferente da que estão acostumados no dia a dia. A maioria das pessoas, na verdade, elas trabalham, né, os traders de varejo, eles são day traders, né? Lógico, você não precisa só uma coisa e nem outra, você pode fazer ambas as coisas. Eu hoje opero de ambos os jeitos, né? São formas diferentes de se operar e por isso que num determinado horário em que você está como day trader, você pode manter suas operações em H4 utilizando uma outra estratégia. Tá? No meu caso, eu uso Price Action em ambos os casos e aqui você vai ter um pouco dessa, vai visualizar um pouco disso. Tá? Então, por que Price Action, né, gente? O Price Action ele está na moda, vamos dizer assim, né? Mas o Price Action é muito antigo, né? Uma coisa que remonta a muito tempo no mercado, tá? O Price Action ele prima pela simplicidade, pela adaptabilidade e pela uma lógica que permite com que você eleve o seu nível de acertos no mercado. Né? Você, obviamente, não pode esperar respostas prontas do Price Action. O Price Action demanda tempo de tela, experiência no mercado, né? Você tem que realmente aprender a lidar com os gráficos, a leitura, a sentir os pares de moedas, se for o caso do Forex, né? O mercado em que você está inserido, como o Price Action se adapta a ele. Isso você vai conseguir com o tempo. Né? Você precisa começar, você vai errar bastante, isso é natural, porque o Price Action ele não vai te dar respostas do tipo uma média cruzou outra média e você vai comprar ou vender. Ou um indicador, né? Ele está simplesmente porque ele está sobrecomprado ou sobrevendido, você vai comprar ou vai vender com base nisso. Não.
exige sim que você tenha uma análise lógica do mercado, não que o mercado tenha o tempo todo uma lógica, mas ele tem uma tendência a seguir, né, por exemplo, ou de alta, ou de baixa, ou de ficar parado, enfim, são coisas que você consegue extrair do mercado e tomar um posicionamento, né? Aqui a gente vai ver alguns posicionamentos que a gente consegue tomar com base nessa análise lógica. Mas aí eu te faço algumas considerações importantes. Bom, parar de aprender jamais. Eu não sou, de forma alguma, um especialista completo no que eu opero. Eu sou um eterno aprendiz no que eu opero. Eu nunca paro de aprender. Não sei vocês, mas eu particularmente assisti a maioria das palestras que nós tivemos aqui. E em cada uma delas eu aprendi alguma coisa nova, alguma coisa bacana, alguma coisa que eu posso experimentar e que eu posso adaptar. Então, seja esse eterno aprendiz, seja um trader que tenha a mente aberta para você experimentar. Lógico que você não vai utilizar coisas que você já sabe que não funcionam, tá? Mas os exemplos de sucesso no mercado que a gente tem, na WeTrade temos professores excepcionais, pessoas aí que estão demonstrando no dia a dia como você pode operar de forma lucrativa. Essas pessoas, sim, elas têm conteúdo, elas têm experiência e elas têm disposição para mostrar para vocês um caminho que você pode seguir. E eu recomendo que você experimente os diferentes caminhos para que você possa escolher o seu, o que mais se adapta a você, ou que você possa mesclar, né, com a sua personalidade. Mas para isso você tem que dar tempo ao tempo, você tem que deixar a experiência chegar até você. Pode ter certeza, você não vai começar hoje, aprender qualquer setup que seja, e amanhã você vai estar ganhando dinheiro constantemente. Por quê? Porque demanda, não apenas a curva. Não vou dizer para você que existe. A sua dificuldade está numa técnica específica, não está. A sua dificuldade está em aprender a ter controle emocional e a gerenciar o seu risco e o seu capital. Principalmente no caso das operações de 4 horas, que você tem aí operações de maior prazo. Então você tem que estar preparado para, às vezes, sofrer por um tempo um drawdown, né? Não que você vai estar perdendo, vai ser estopado, mas às vezes a sua operação vai ficar um pouco mais negativa durante um tempo antes de caminhar em direção ao que é o seu objetivo. Então você precisa saber controlar esse risco, porque senão você pode tomar perdas aí que não vão ser sustentáveis para sua conta, tá? Então mantenha sempre um controle estrito do gerenciamento de risco de capital. E o controle emocional não tem jeito, só depende de você. Então os 3 pilares do trader de sucesso é o controle emocional, é a técnica, enfim, que ele domina, que ele masteriza, e essa noção de risco, de gerenciamento, né, que ele vai ter que trazer para o mercado. Então, eu quero que você tenha essas considerações importantes, porque isso se aplica a qualquer técnica, qualquer coisa que você vai fazer no mercado, ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Só para eu ver se não estou falando sozinho. Só alguém me dá um toque aí. Beleza? Muito obrigado aí, galera. Show, bacana. Bom, então a gente vai começar a construir o seu setup aqui para você fazer suas operações em 4 horas, ok? E a gente começa com um gráfico limpo, tá? O H4 que você está vendo, um gráfico totalmente limpo. Veja que eu só tenho aqui, nesse momento, os separadores de períodos, né? Esse é um gráfico de 4 horas aqui do Wildcard. Eu tenho os meus candles de alta em verde, meus candles de baixa em vermelho. E esse é um setup bem bacana. Quer dizer, desculpa, esse é o gráfico bem bacana porque você consegue ver os candles, né? E esse é o gráfico já transformado, vamos colocar assim, né? Com algumas zonas de suporte e resistência que a gente cria, tá? Então, esse é o que são os gráficos com zonas, já com as zonas plotadas de H4. Por que utilizar o H4? Ou o H8, ou o H12? São tempos gráficos que eu já utilizei anteriormente, tá? Bom, primeira coisa são os sinais consistentes do price action, tá? O price action, como eu disse, demanda aí uma certa análise para que você consiga extrair do mercado, né,
os sinais que você precisa. E, logicamente, a consistência desses sinais é importante. Você vai notar que existem momentos em que um determinado par ele para de responder naquele time frame da forma como você esperaria. Então, às vezes você vai ter que deixar de operar um tempo um par para passar a operar outro par. E depois ele pode voltar a ter essa consistência. Isso é normal, tá? Às vezes você vai ter consistência no H8, às vezes no H4 ou em outros time frames, e isso vai variar. Por isso que o price action é adaptável, porque você pode utilizar em qualquer uma das situações. Ah, eu posso utilizar em 5 minutos, em 15 minutos, em uma hora, meia hora? Pode. A diferença vai ser que você, lógico, se você tiver num gráfico de 5 minutos, você tem que usar outras adaptações do price action para você operar. Não dá para você operar exatamente do mesmo jeito que a gente vai mostrar aqui, porque demanda uma rapidez, né, e que você precisa ter, uma agilidade para você aproveitar certos momentos e tirar o seu lucro do mercado. No H4 não vai te dar tempo. Então, essa é uma das outras opções do H4, né? A possibilidade de você ter o equilíbrio entre oportunidades e tempo. Como eu disse, né, um dos nossos focos são aqueles traders que têm pouco tempo para operar no mercado, mas querem estar dentro do mercado. Então, o H4 dá essa liberdade, porque são candles que dão espaço de tempo que permite você a fazer outras coisas, não apenas o seu trabalho que você já faz hoje em dia, que você não precisa deixar de fazê-lo, né? Como eu também trabalho, eu sou funcionário do Banco do Brasil, e isso não toma, de forma alguma, o tempo em que eu estou lá trabalhando. Eu consigo gerenciar os trades mesmo fazendo outras coisas, ok? Bom, melhor qualidade da análise do trader, né? O H4 dá um tempo que é suficiente para que você tire as conclusões que você precisa para entrar numa operação, tá? E eu ouvi, de manhã eu acompanho alguns traders, de manhã eu tenho sido day trader, né? E eu acompanho os traders e eu ouvi essa, essa, essa ideia, achei muito bacana, né? As zonas de suporte e resistência, tá? Eu falo SR porque qualquer linha de suporte ou zona de suporte e resistência, uma hora ela é suporte, outra hora ela é resistência. Então, por isso que eu geralmente falo zonas SR, tá? E a teoria do consenso, né? Porque muita gente pergunta, muita gente pode olhar para um gráfico e ver, por exemplo, uma linha de tendência e achar que pode operar aquela linha de tendência simplesmente para ela existir. Só que o que essa pessoa não percebe é que essa linha de tendência não é um consenso do mercado, mas níveis de preço são. Então, os níveis de preço de suporte e resistências horizontais são consensos. Você vai ver, é claro, você olha para aquilo ali e está claro. Você não tem como negar que aquilo ali é um suporte ou uma resistência. Ok? A gente vai aprofundar um pouco mais essa ideia aqui quando a gente estiver olhando o gráfico. Bom, então agora nós vamos criar as zonas de suporte e resistência. Tá? Vamos abrir um gráfico aqui e a gente vai criar essas zonas para você entender como é que é feita essa criação. Só um instante. Deixa eu sair aqui temporariamente. Abrir aqui um gráfico. Só um instante. Tá aparecendo aí, gente, o gráfico do MetaTrader? Estou vendo aí a tela do wildcard, H4. Sim, né?
Ok. Bom, então isso aqui é o gráfico limpo, como vocês viram lá do AutoCAD, beleza? O gráfico limpo, né? Tá aí os candles, bacaninha. Então eu quero transformar ele num gráfico que vai ser aquele setup de trabalho meu. Ó, na verdade, o que eu fiz aqui, eu já tenho um templatezinho, que é o Create SR Zones, que ele já deixa que eu preciso para começar, tá? Mas isso aqui é uma coisa muito simples, tá, pessoal? Eu simplesmente escureci os candles, botei tudo preto, sombra, corpo, tudo preto. Esta aqui é uma média móvel de um período, ó, vou abrir aqui, tá vendo? Média móvel de um período aplicado à máxima. Média móvel simples de um período aplicado à máxima. Botei na cor vermelha para ficar bem destacado. E esta aqui é uma média móvel de um período aplicada à mínima. Certo? Olha lá. Você pode escolher aqui, ó. Fechamento, abertura, máximo ou mínimo. Você vai escolher a mínima, ok? Coloca numa outra cor para chamar a sua atenção. E aí você começa a fazer o seguinte. Você vai vir aqui no gráfico semanal, eu recomendo, e você vai começar a traçar algumas linhas pelos pontos mais chamativos aqui, né? Os pontos mais proeminentes do seu gráfico, tá? Neste momento em que você está fazendo isso, eu não quero que você se preocupe tanto com a precisão, tá? Eu não quero que você se preocupe com a precisão. Ah, mas se eu estou em dúvida, será que eu estou fazendo certo, errado? Não se preocupe. Vai plotando e você vai ver que naturalmente essas linhas elas vão ser rearranjadas mais à frente no gráfico. Tá? Então, as zonas, né, mais fáceis de você demarcar, aqui você vai demarcando. Não tem problema a quantidade de linhas, tá? Isso aí não se preocupa com isso não. Depois tudo vai se acertando. Você terminou de marcar, né, as principais zonas, né, as principais linhas, aqui, os principais pontos no gráfico semanal, você desce para o diário. Vai dar uma olhada. Você não precisa sair dessa tela, tá? Essa tela que você está aqui é suficiente. Você não precisa sair. Por quê? Porque price action de respeito é o que acontece agora no mercado. E quanto mais novo é o dado, mais importante ele é para você. Então aqui a gente vai fazer apenas alguns refinos, né? Por exemplo, aqui ó, ficou de fora. Aqui está ok, aqui também. Essas aqui estão bem próximas. Ok, aqui também. Aqui está próxima. Posso colocar uma aqui só para... Tranquilo até aqui, né? Beleza. Acabei com o meu gráfico diário. Eu vou para o meu gráfico de H4. E aqui eu vou fazer mais uma vez a mesma coisa. Tá? Vou dar essa refinada aqui, ó. Pegar esses pontos extremos, né? Bacana. Bom, terminei de plotar os meus pontos mais extremos. O que é que eu vou fazer? Agora, eu vou transformar o meu gráfico naquele gráfico de alta, ele é verde. Mais vivo aqui. O vermelho. Tá? Eu vou excluir esse indicador, vou excluir esse indicador. Na verdade, neste caso aqui, como eu coloquei as linhas nessa cor ali, o fundo preto ia ficar melhor, né? Geralmente eu uso outra cor, tá? Eu gosto da cor azul. Vocês viram ali no meu outro gráfico, tá? Bom, agora a gente vai dar uma ajeitada aqui, tá? Por exemplo, ó, este patamar aqui, tá? Esse patamar, ele está um pouco fora, não é?
Não faz muito sentido ele aqui. Mas aqui embaixo, ó, quando junta uma linha com a outra, tá vendo? Ele faz mais sentido, né? Serviu aqui de resistência, ok? Serviu de resistência aqui também, ó. Faz mais sentido. Esta outra linha aqui, também vou dar uma pincelada aqui nela. Agora vai ficar bicolor, né? O gráfico, mas tá bom. Tá? Veja aqui, interessante. Aí, aqui bateu e voltou. Aqui o gráfico parou por um tempo. Aqui ele bateu e voltou. Aqui ele também está servindo, ó. Linha aqui abaixo, ela não é efetivamente, né, uma linha, uma zona de suporte e resistência, porque ela está muito colada aqui. Eu posso até deixar ela aqui para efeito de eu me orientar. Observe que essa orientação espacial é importante. Olha aqui o que aconteceu, tá? Por quê? Porque está sobre o efeito desse patamar aqui. Na verdade, o que acontece? Essa zona de suporte e resistência ela é maior do que o que a gente geralmente está acostumado a ver. Né? Ela vai provavelmente daqui até aqui em cima, tá? Vou fazer o seguinte, então. Vou até deixar essa aqui com 3. Depois você pode refinar essas linhas de suporte e resistência, colocando números melhores. Ó, aqui ó, temos um número psicológico bem forte aqui, tá? Vê que é 1.01000. Ó, nossa zona aqui. Essa cor ficou show, né? Uma porcaria. Teve realmente vários toques aqui nesse patamar. Então, ok. Esta linha serviu de resistência aqui, suporte aqui, aqui foi ignorada, aqui serviu de suporte, enfim, aqui também, vamos manter. E aqui embaixo, essa aqui não está muito boa, né? Embora tenha servido, não ficou muito legal. Eu, sinceramente, não gostei dessa aqui, não. O efeito dela não foi muito legal. Vou tirar ela aqui. Bom, excluindo a ideia, né, da cor, que realmente ficou muito ruim, o nosso gráfico está pronto para a gente começar a fazer nossas análises, tá? Eu não vou ficar fazendo isso tudo aqui. Mas eu queria que você entendesse essa ideia inicial. A partir daqui, o que vai acontecer é o seguinte: em determinados pontos, em determinados momentos, essas zonas de suporte e resistência, elas vão precisar ser rebalanceadas. O que é isso? É o teste que você faz em relação ao que está acontecendo agora no gráfico. Então, às vezes, uma zona de suporte e resistência, ela para de ser eficiente. Então, se aqui, por exemplo, esta zona de suporte e resistência ela foi eficiente em segurar o preço, aqui, veja bem que, embora ela tenha segurado aqui, isso não foi um ponto muito eficiente, o gráfico ficou muito arranhado ali no meio, né? Quando rompeu aqui, não foi grandes coisas, enfim, esse tipo de coisa você tem que sentir. Essa aqui, por exemplo, ó, já deu um trade consistente. Aqui, um trade consistente para o alto, outro trade consistente para o alto. A gente vai analisar algumas coisas disso aqui. Aqui, outro trade consistente para o alto. Percebe o que eu digo para você quando a gente fala sobre consenso? Você concorda comigo que isto aqui e isto aqui representa o quê? Um suporte. Você há de convir que o preço já demonstrou para a gente que este patamar é um suporte muito forte do mercado. Bateu uma vez, voltou, bateu uma vez, voltou, bateu outra vez, voltou. E agora o preço está aqui de novo, parado em cima desse suporte, querendo talvez o quê? Voltar. Vamos puxar o gráfico. Ó, querendo fazer o quê? Voltar. Já tentou ultrapassar, voltou. Tentou ultrapassar de novo, voltou. Tentou ultrapassar de novo, voltou. Estamos aqui, parados aonde? Numa zona SR, que neste momento, né, ainda está servindo como suporte ao preço, ok? Então é desse jeito que você cria as suas zonas de suporte e resistência.
Vamos voltar lá para dentro da apresentação. Bom, geralmente, quando você trabalha com gráfico de 4 horas, você tem que se perguntar em que momento que você vai entrar no mercado, né? A maior parte do tempo você vai trabalhar com ordens pendentes, ok? Com ordens pendentes. Você vai fazer sua análise, vai determinar seus pontos de entrada, seu risco, né, o seu ponto de saída, seus objetivos, objetivo um, objetivo 2, enfim, de acordo com a estratégia que você vai determinar para você operar, você vai colocar essas ordens pendentes, enfim, e isso vai ser executado muitas vezes sem você estar olhando para o mercado naquele momento, ok? Obviamente, em algumas vezes você vai estar online no momento que alguma coisa acontecer. Para isso, para essas entradas a mercado, eu costumo usar o H1. Como eu utilizo o H1? Geralmente eu utilizo ele assim, eu coloco três médias móveis, 8, 20 e 200. Todas essas médias móveis são simples, aplicadas aí ao fechamento. Qual é o meu objetivo? Tá? O meu objetivo, quando eu utilizo o H1, é verificar o direcional do mercado. O mercado está indo na direção que eu quero para eu poder fazer essa entrada? Ele está realmente demonstrando que vai na direção de onde me interessa para eu fazer uma entrada no mercado, para eu entrar agora no mercado? Essas médias móveis vão me dar esse direcional. E eu faço o refino dessas entradas usando análise de candles, né? Os padrões de candlestick que a gente utiliza para determinar se existe uma indecisão no mercado, se existe um rompimento de uma zona de suporte e resistência. Enfim, análise de candles com essas médias móveis no H1. Está aqui, ó. Tá? Então, a média móvel de 200, ela tem uma tendência a servir de suporte ou resistência em alguns momentos no mercado. Veja que o preço tentou ultrapassá-la aqui e não conseguiu, e aí, né, gabaritou o preço aqui, a continuar descendo. Isso aqui é o gráfico de H1, ok? Aqui, o preço desceu com força, todas as médias móveis estão aqui para baixo. Então, existem diversos padrões de candles que a gente analisa, diversas situações. O fechamento do candle aqui, ó, por exemplo, um candle que fechou abaixo da média móvel de 200, de 8 e de 20 aqui ao mesmo tempo. Então, nos gabarita aqui a fazer uma entrada vendida aqui nessa operação. Existem várias técnicas que você utiliza no H1 para você fazer suas entradas refinadas. Não quer dizer que você precisa usar o H1, tá? Mas se você quiser fazer uma entrada mais lógica no mercado, vamos dizer que você quer entrar comprado. Você já pensou se você estivesse comprando aqui, neste patamar? Olha só o tanto de dano que você teria que sofrer, né? Para que você pudesse tirar aí algum lucro do mercado. Quer dizer, até o preço virar e começar a ir na direção da sua operação, você teria se dado já bem mal, né? Talvez pudesse ter até sido estopado, dependendo de como você tivesse um H4. Existe aí duas linhas que você está vendo nesse gráfico, que são linhas móveis, tá? São zonas de suporte de resistência. Lógico, todas as zonas de suporte de resistência, elas podem acabar, elas podem ser rebalanceadas, elas podem ser reorientadas no espaço do gráfico. Mas essas duas linhas, elas se movem todos os dias. Por quê? Vamos voltar. Então, todos os dias, quando você vai analisar o seu gráfico, de A4, né? Eu gosto de colocá-la bem clara, né? Uma laranja. Eu gosto de fazer a marcação da máxima do dia anterior e da mínima do dia anterior. Você vai lá no seu gráfico de diário, né? E você vai olhar esses pontos.
Daqui a pouco a gente vai analisar, tá? As operações. Vamos aí. Você vai lá no seu gráfico diário, todo dia. Você vai pegar. Vai aprender a segurar, né? Aqui o mouse. Então, neste caso aqui, ó. Esse aqui é a máxima do dia anterior. Tá difícil, hein? Tem que fazer um curso só para isso. Essa aqui é a mínima do dia anterior. E você vai notar que, coincidentemente, muitas vezes, a máxima ou a mínima vão bater com zonas de suporte e resistência. Olha aqui. A máxima é o quê? A zona de suporte e resistência aqui. A mínima foi o que aqui? Suporte. Suporte aqui, suporte aqui. O preço naquele dia foi. E hoje a gente está rompendo essa mínima aqui, né? Certo? Então, isso aqui são zonas de suporte e resistência que você vai utilizar de forma ambulante, né? Todos os dias você vai entrar, vai fazer essa calibração e aí você vai utilizá-las também para fazer as suas análises. Antes da gente partir definitivamente para o gráfico, algumas ferramentas que são auxiliares. Se você notou, né, aqui em cima eu estou usando um programinha, um expert aqui do nosso colega aqui, do Evandro, tá? Então, palestras.studiofinance.com.br, você pode pegar esse expert, ele gera ordens de stop e objetivo automaticamente. Para que isso? Para você nunca ficar vendido no mercado, né? Você, por exemplo, entrou numa posição e faltou luz. Você entrou numa posição e sua internet falhou. Então, esse expert, na hora em que você entra, em milissegundos ele cria, né, as suas ordens de target e de stop. E depois você vai manualmente, né, você faz você coloca primeiro, eu quero que seja 100 pontos de stop e 200, por exemplo, de target, né, de objetivo. E ele automaticamente coloca isso para você, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer uma aqui. Ó, veja que ele está aqui no alto do meu gráfico aqui, né? Então ele está funcionando. Vamos dizer que a gente quer entrar com uma ordem aqui. Tá? Vou colocar uma nova ordem aqui. Vou vender. Na hora que eu vendi, ele já criou para mim o meu stop e o meu objetivo. E depois eu vou manualmente e modifico isso aqui. Ok? Então é simplesmente para isso. Esse expert aqui eu utilizo, acho altamente importantíssimo, vital para você ter aí, para te ajudar aí nas suas operações, tá? Para você não ficar vendido no mercado. Porque a gente sabe que esses erros podem acontecer e quando eles acontecem são terríveis. Você já pensou você entrando ali na mão errada, sem um stop, por exemplo, e de repente vem uma notícia e o mercado vira totalmente contra você. Não dá nem para imaginar, vocês já sabem. Bom, quanto a notícias, tá? Você precisa aprender a acompanhar as notícias dos pares de moedas que você opera e as notícias principais do mercado, aquelas que realmente movimentam o mercado de forma estrondosa. Se não me engano, sexta-feira agora, né, a gente vai ter né, o Non-Farm Payrolls, tá? Se vocês voltarem aí no canal da Trading, vai ter aí a palestra do Rodrigo Rebeck. Excepcional a palestra para quem quer entender essa parte de análise fundamentalista. Isso não é bobagem, tá? Para quem opera mais posicionado, precisa saber realmente, você precisa desse calendário para que você possa saber o que você vai fazer dentro da sua estratégia quando algo assim acontece. Coisas como sair mais cedo da sua operação porque você
um pouco antes da notícia, porque você já está no lucro, isso pode comprometer o seu lucro. Ou coisas como você colocar já a sua ordem baseado na noção de que o mercado vai se mover e aquele patamar que te interessa, ele vai ser alcançado. Ou coisas como vou ficar de fora do mercado completamente, né? Não vou nem entrar, porque essa notícia é tão bombástica que tem a possibilidade de ser tão bombástica que eu não vou saber o direcional do mercado e eu vou me perder. Então, eu não vou conseguir entrar corretamente. Isso é importante. Então, aqui tem dois sites de notícias que eu utilizo, que é o babypips.com e o BR Invest. Deixa eu abrir aqui. Ó, Pips. Tá vendo? A gente teve um discurso do presidente do Fed. Você olha o gráfico lá nesse horário aqui e você vai ver o que aconteceu. Agora, às 20 horas, nós tivemos aqui esta notícia aqui, mas então, ambos são médios. Interessa para você. Médias, notícias médias e de alto impacto. Ok? Isso aqui você pode configurar o par que você quer, o que tem nas moedas. Tá? Você pode tirar baixo impacto, desculpa, as notícias de baixo impacto. Você pode configurar as sessões que te interessam. Enfim, e ele fica disponível para você. Aí, então, várias notícias de madrugada, vai movimentar bastante para as mulheres. Isso tem que se encaixar na sua estratégia. Tá? E aqui é o outro, que é o em português, brinvest.com. Impacto, médio impacto, de amanhã, da semana, configurar o seu horário, lembrar sempre o seu horário, né? No nosso caso aqui, quem está no Brasil, a gente vai configurar o seu horário corretamente, porque senão você pode se perder quanto a... Então, não vou aqui, claro, me aprofundar nisso, mas é esses horários aí para você acompanhar. E um outro, uma quantos pares. Meu Deus, para que serve isso? Não sabia nem que existia, né? Mas existe, gente. Os pares de moeda, porque se você está, de repente, posicionado em uma moeda e você quer se posicionar em outra moeda, você precisa saber se essas moedas estão correlacionadas e qual é a correlação entre elas, ok? Você precisa saber. E eu vou te mostrar aqui por quê. Vamos dizer que você esteja... Vamos lá numa... Ó, durante muito tempo... Então, você coloca aí uma né, aqui você tem os pares. Então, carregando. Peguei o par errado, mas tá bom, né? Você tem o euro-dólar e o USD-JPY, por exemplo. Vamos pegar o euro-dólar. Durante muito tempo, era muito fácil você vender no euro-dólar e comprar no USD-JPY. Gente, cadê a moeda? Ah, tá aqui. Fugiu. Aqui. Você fez isso aqui, você dá um refresh, e aí ele vai carregar esses pares, tá? Horas. Ele tem aqui diário, 4 horas, ele tem horário, que você nesse momento está vendo aqui como positivo, ó, tá vendo? 77,6 positivo. Você vê aqui que no diário está menos 37, então está negativo. O que isso quer dizer? Quando ela está positiva, existe uma tendência aos pares caminharem juntos. Se um está subindo, o outro tende a estar subindo.
Se um está caindo, o outro tende a estar caindo. Se ela é negativa, a tendência é o contrário. Se um par está subindo, o outro está caindo. Então, durante muito tempo, o euro-dólar e o SDJPY estiveram em lados opostos. Tá? Então, quando um subia, o outro caía. Agora, quando que essa correlação ela é fundamental? Quando ela está acima de 80. De 80 para cima. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui o SDJPY e o euro-dólar estivessem em 80. Está chegando. Esta semana mesmo já esteve muito menor. Se você está pensando em, ao mesmo tempo, né, você abrir uma ordem de compra no euro-dólar e uma de venda no SDJPY, você tem que... Porque se os pares estão com correlação forte, positiva, assim, né, de 80 para cima, isso quer dizer que eles vão caminhar, a tendência é eles caminharem na mesma direção. Tá? Não quer dizer que 100% das vezes vai dar. Observa aqui que em 87,4% das vezes essa correlação está dando certo. Então é perigoso você que vai se posicionar, tentar se posicionar em pares diferentes, contrário ao que a correlação te diz para fazer. Tá? 77,6 é praticamente uma correlação positiva. Então eu hoje, neste momento, agora, eu não abriria no euro-dólar uma posição comprada e uma posição vendida no SDJPY. Eu não faria isso. Então, todas as vezes que você for abrir posição mais de um par num gráfico de 4 horas, olha a correlação. Tá? Olha a correlação, porque isso aqui faz com que você tenha grandes prejuízos por você operar de forma errada sem observar essa correlação. Pares que têm correlação forte podem mudar. O EURUSD ou o SDJPY já teve uma correlação muito menor. Já teve menos 80, já teve mais 80. Essa semana passada, ela estava em menos 40, então é uma correlação, embora seja negativa, não é importante. Por quê? Porque ela está abaixo de 80. Aqui, praticamente, nós já estamos colando no 80 de novo, só que agora ela está positiva. Tá? Quer dizer que vai funcionar 100%? Não. Mas quer dizer que se você está vendo uma coisa num gráfico e na outra, pensa 2 vezes antes de você fazer. Ok? Essa é uma dica que é importante, tá, gente? Importantíssimo isso aqui. Essas 3 ferramentas aí que são auxiliares para você operar no trade, eu recomendo que você mantenha sempre à mão se você quiser operar no gráfico. Até no gráfico diário também, né? No gráfico de 8 horas, de 12 horas. De CAD, esta aqui é uma operação. A gente está vendo o gráfico da Audicard, você já até viu como é que ela está agora, né? E você vai ver o que a gente estava vendo naquela hora. Né? Quando eu comecei essa operação aqui, ela foi uma operação pendente. Tá? Então, o que eu estou enxergando aqui que é o consenso? Né? Olha só. Para mim, é um consenso que isto aqui e isto aqui são o quê? É um suporte. Você concorda? Se você estiver olhando para o gráfico e não concordar comigo, então você vai ter que treinar mais a sua vista. Isso aqui é um suporte claro do mercado. O mercado bateu aqui e voltou com violência. Bateu aqui e voltou com violência. O que eu espero que ele faça aqui? Qual é a lógica do price action aqui? É que ele bata aqui e ele suba. Ele bata aqui e ele suba. Até onde? Eu coloquei o TP aqui, tá vendo? Take Profit. Por que eu coloquei? Olha o mercado até onde ele foi. Eu acredito que ele pode ir até lá em cima. Não tem lógica eu acreditar nisso agora. Porque o que o mercado está me dizendo agora? Eu sou capaz de ir até este ponto. Até aqui, existe uma grande possibilidade de eu atingir. Agora, eu vou entrar neste momento, de qualquer jeito aqui, não vou entrar. Tá? Por que eu não vou entrar ainda? Eu vou colocar uma ordem pendente. Olha que é minha ordem pendente. Eu coloquei a ordem pendente acima dos candles de indecisão. Né? Já existe aqui uma sombra dizendo que existe um nível de rejeição a esse patamar de preço. Existem esses candlezinhos aqui, mostrando indecisão no mercado. E se tiver força para passar daqui, a gente vai operar nessa direção. Claro, você não precisa botar apenas um objetivo, né? Então, por exemplo, se andar uma vez o seu stop, você pode sair parcial, tranquilo?
mantém e vai gerenciando sua operação até tentar alcançar ou não aquele patamar. Na sequência, olha só o candle que deu, né? Ele fez o quê? Ele iniciou a nossa operação aqui. O candle seguinte deu uma paradinha, né? Está em cima aqui da nossa ordem. E olha lá na sequência. Ele está atingindo o quê, gente? O nosso primeiro objetivo. Tá? Nesse caso aqui, eu tinha mais de um objetivo. Então, o objetivo 1 foi atingido. Aqui. Tranquilo? Depois, vocês já viram lá que ele atingiu aqui em cima. Vamos voltar para o gráfico. Se não me engano, é atingiu. Olha lá. O objetivo sendo atingido da operação. E na sequência, ele fez o que, gente? O que é esperado nessa zona de forte resistência? Nesse caso aqui, uma zona de resistência. Você espera ver vendedores atuando aqui, vendedores entrincheirados no mercado. O que você está vendo nesse candle aqui, gente? O engolfo, né? O famoso engolfo de baixa. Olha só que poderoso esse engolfo. Vendido abaixo daqui. Qual o seu próximo objetivo quando você vender abaixo daqui, gente? A próxima zona de forte resistência. De novo, olha lá. Tranquilo, tranquilo, não é? Tá vendo? Vocês estão percebendo como é que é lógico isso? Quer dizer que o mercado vai ser sempre lógico? Claro que não. O mercado vai ter momentos que não tem lógica nenhuma. Para isso que existe o seu stop. Né? Se você vendeu aqui, qual é o seu stop? O seu stop está aqui, ó, acima da zona de suporte e resistência. Tranquilo? Então é isso. Nós entramos aqui e fomos até o final da operação. E aqui você já viu uma vendinha, né? Olha lá. Por que eu trouxe essa outra operação aqui para você ver? Porque ela é uma operação que não deu certo. Eu quero que você perceba isso. Nem sempre o que você pensa vai funcionar no momento em que você pensa. Então, o que eu estou vendo aqui, gente? Ó, isso aqui, gente, ó, eu tinha uma ferramentazinha para escrever aqui, nem usei, né? Suporte, resistência, 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 suporte. O que eu estou vendo aqui, gente? Eu estou vendo o preço chegando na zona de suporte ou resistência, e nesse caso aqui ele está servindo de suporte. Ó, bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou, ficou andando de lado. Temos uma linha de tendência de alta. Uma linha de tendência de alta aqui. Você está vendo, né? A linha de tendência de alta é apenas um direcional para a nossa mente, né? Mas qual é o consenso? O consenso é que nós temos aqui um suporte. Suporte, suporte. Ah, não, aqui no caso foi resistência, né? Mas aqui ele voltou a servir de suporte. Esse é o nosso consenso. O gráfico bater aqui e voltar é uma possibilidade lógica, assim como ele romper aqui e descer também é. Só que como ele já tinha batido recentemente aqui, e eu lembro a você que o que acontece agora no mercado é mais importante. Como ele bateu recentemente aqui, subiu, voltou aqui, o que eu fiz? Vou operar a partir daqui. Se ele subir, romper aqui, eu opero até aqui com o meu stop abaixo da zona de suporte e resistência. Tem lógica isso para você, gente? Se você está vendo lógica nisso aqui, beleza. Talvez você não esteja, porque você demanda mais tempo para você perceber. Mas eu quero que você compreenda que no gráfico de 4 horas você tem a possibilidade de você passar um bom tempo pegando essas manhas do mercado, entendeu? Fazendo essas observações. Beleza, plotei, é uma ordem pendente. Não me livro disso aqui, gente. Vamos marcar aqui. Ou não, né? Modos sem desenho. Voltei.
Olha só o que aconteceu. O mercado tentou o quê? Romper a zona de suporte e resistência. Ou seja, o que a gente pensou inicialmente não deu certo. Ele tentou romper. Ele foi na direção contrária. Tá? Então, eu pensei uma coisa, aconteceu outra. Ah, eu poderia ter colocado uma venda aqui pendente? Tá, você poderia também. Tá? Você poderia também. Eu, particularmente, estava querendo comprar por outros motivos de análise que você faz, né? Referente a correlação entre pares, a questões do que está acontecendo no mercado em termos de notícias e tudo mais. E aí, olha só o que o mercado fez. Não executou minha ordem, bateu aqui, fez um engolfo de baixa, ficou abaixo da linha de tendência de alta, rompendo a zona de suporte e resistência e gerando uma indecisão. Aí sim eu pensei, bom, engolfo de baixa, né? Abaixo da linha, abaixo da zona. Se tiver abaixo disso aqui, eu vendo. Até porque isso aqui era a mínima do dia anterior. Tá? Aí eu fiz o quê? Coloquei outra ordem vendida aqui. Olha lá. Olha o objetivo. Coloquei aqui, ó, essa zona de suporte e resistência aqui de baixo. Objetivo intermediário aqui, ó. Não está aparecendo, mas eu sempre vou sair com parte da operação desse patamar. Ordem pendente, stop aqui, acima, né, dentro da zona de suporte e resistência. E aí, será que isso aqui foi executado, pessoal? Olha só, pessoal, o preço não executou. Ele fez o quê? Voltou para cá para cima, não conseguiu romper, e aí sim ele desceu. Claro, é óbvio que isso aqui não foi uma descida natural, né, gente? Isso aqui foi o quê? Alguma notícia que estava saindo naquele momento, tá? Mas ele seguiu a ideia que a gente tinha. Por quê? Porque o mercado estava vendedor, ele estava com tendência a ser vendedor. Ele precisava de um empurrãozinho, o empurrãozinho aconteceu. Então, ele veio aqui, bateu, executou a sua ordem abaixo desse nível de suporte e resistência e foi lá embaixo. Ó. Beleza? É lógico isso para você? Você consegue visualizar essa lógica da operação? Por que a gente fez? Então, tudo no price action tem um porquê. Você não faz nada sem ter um porquê. Ah, eu vou entrar porque achei bonito. Não. Você tem que ter uma lógica. Por exemplo, se eu estou numa tendência de baixa, eu quero ver o quê? Topos inferiores ao topo anterior. Ó, topo inferior. Fundos inferiores ao fundo anterior. Ó, topo inferior. Tendência de baixa. Se eu estou numa tendência de alta, eu quero ver o quê? Exatamente o contrário. Entendeu? Então, esse é o setup de operações em H4. Utilizando apenas essas ferramentas simples, você consegue analisar o mercado, plotar as suas ordens de suporte e resistência, fazer o acompanhamento de 4 em 4 horas, depois que a operação está aberta, ou de 1 em 1 hora, se você estiver usando o gráfico de H1 para você ir calibrando, e usando aquelas outras ferramentas que a gente demonstrou para você. Isso permite que você tenha livre no seu tempo livre, né? Vamos colocar aqui. Você não precisa deixar de fazer o trabalho que você já realiza e nem ficar sentado na frente do PC vigiando o seu gráfico. Ok? Então, é desse jeito que você vai trabalhar as suas operações. Bom, já estamos dando nosso, deu 1 hora, 21 horas, né? Então, a gente abre aí para perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, eu quero agradecer aí. Se vocês estiverem até agora comigo. Esse é o meu site, forasuccessodigital.com, Facebook, o YouTube, o nosso canal, né, no YouTube. A gente sempre tem alguns vídeos, tem muito vídeo lá, tá, sobre Price Action, eu recomendo que vocês vejam lá, se vocês tiverem interesse no Price Action. Eu estou começando a usar o Instagram, né? Então eu acredito que a gente vai de vez em quando postar umas operações, coisas assim que o pessoal gosta, né? Meu e-mail também está aí, marcossantos@forsuccessdigital.com. Tá? Eu sou um cara, quem me conhece que está aí na sala sabe que eu sou um cara acessível. Eu respondo
todas as mensagens, todos os e-mails, seja qual for o meio que vocês entrarem em contato comigo. Skype, o Skype não está aí, né? Mas é Márcio Costa Santos. E no blog também você vai tem artigos de muitos anos lá, né? Então tem dezenas e dezenas de artigos falando sobre price action. Que mais? No Facebook eu utilizo mais como para postar as coisas que vêm dos outros canais, né? Do Force, do Instagram, do próprio YouTube, é que a gente utiliza. E eu estou disponível, se tiver alguma questão, alguma pergunta, pode ficar à vontade, né? Alex perdeu o horário, né? Alex, você depois vai ficar no canal do YouTube, tá? Da Trading. Raul, esse gráfico poderia acrescentar Fibonacci, porque eu vendi com SD, CHF pelo Fibra e tendência que é. Sem problema. Na verdade, cara, o Price Action é altamente adaptável. Uma das características dele, você pode usar o que você quiser. Tá? Você pode colocar o que você quiser para acrescentar. O Price Action é uma ferramenta que se adapta a qualquer outra coisa, né? Na verdade, a maioria dos traders, eles utilizam uma combinação de coisas, né? Para fazer a sua tomada de decisão. Tá? Eu sou um cara que sou um pouco, por exemplo, no 5 minutos, quando eu opero como day trader, eu não vou utilizar aquelas zonas de suporte de resistência daquele jeito. Eu simplesmente vou traçar linhas, né, de suporte de resistência recente e vou utilizar análise de candles, mais aquelas médias lá para analisar o direcional do mercado. Então, a gente pode adaptar do jeito que a gente quiser, tá? Gilcimar, eu assisti todos, ainda não estou operando. Tem que começar, cara. Ah, sim, o indicador do fim de candle. Isso aí eu esqueci de falar, né, pessoal? Candle time, tá? Antes, tá? Esse indicador aqui, na verdade, né, é um auxiliar para você indicar quanto tempo falta para acabar o candle. Importantíssimo, né? Candle time, não dele. Isso aí você baixa tanto para MT4 quanto para MT5. Márcio, você está recebendo mensagem? Acho que começou. Márcio, devo levar as sombras em consideração para definir máximas e mínimas? Sim, vai levar em consideração. Na verdade, se você for pensar, né, em questão do que eu falei, de você colocar a média móvel, né, de um aplicada a mínima e a máxima, é exatamente isso que ela vai fazer. Ela vai pegar as máximas e as mínimas. Márcio, não tem H8, realmente, no MT4 não tem. Ou você vai migrar para o MT5, ou você vai ter que utilizar um gráfico offline, tá? Lá no meu blog, Pós-Sucesso Digital, tem uma caixinha de busca, pode colocar lá, gráfico em H8, como fazer um gráfico H8 em MT4. Aí tem lá o passo a passo. Sidney, boa noite, pessoal. Não estou operando porque não sei como achar uma corretora de Forex da Inglaterra. Ah, cara, corretora, a gente tem vídeo lá no canal explicando quais são os critérios para você escolher uma corretora. Assiste lá no canal de Forex o vídeo, você vai aprender. Você tem que ver a procedência da corretora, abrir uma conta demo, fazer um teste, colocar um dinheiro, sacar, ver o atendimento.
se atende você em português, se não atende, enfim, como são corretores estrangeiros, você tem que testar para saber aquela que se adapta, né, a você, ok? Não precisa se prender uma corretora, você pode ter duas, três, enfim. Faça, só tem que aprender como você escolher uma corretora. Márcio diretor aparece, um abraço, valeu, Fábio. Mas ficou clara a apresentação, muito legal, deixar o fundo. Assim, no celular eu deixo preto, tá? Quando eu uso o celular eu costumo deixar preto. Mas no computador eu gosto dele branco. No caso daquelas linhas lá, ele ficaria realmente melhor preto. Não pesquei bem. Foi a plotagem de linha de mínimo e máximo do dia anterior. É pelo D1? Sim, é pelo D1, tá? Aquela lá é a mínima do dia anterior e a máxima do dia anterior. Mesa proprietária, inicia, depois entra em contato comigo. Tem um cara, vou com o meu nome, Márcio Santos. Nesta sua metodologia de zonas, utiliza em conjunto, por exemplo, os preços de pivot point? Não, não utilizo pivot point. O gráfico do SDCHF poderia ter colocado uma confluência de fatores com Fibonacci? Pode, você pode colocar o que você quiser para acrescentar, que você se sentir mais confortável, que for mais fácil para você aumentar aí a sua certeza na hora de fazer um trade, tá? Eu não utilizo, eu não sinto necessidade. Eu acho que é assim, cara, você trata assim, você vai colocar tudo que você quer, e aí você tira uma coisa. Se aquilo não atrapalhou o seu trading, fica de fora. Depois você tira outra coisa. Sentiu que atrapalhou, volta com aquela outra coisa. Não atrapalhou, retira essa outra coisa. E foi assim que eu fui deixando de usar canais, por exemplo, zonas, as linhas de tendência são mais decorativas, né, do que realmente operacionais para mim. É isso, cara. Você vai experimentando, né? Sim, Alex, os vídeos do congresso só vão ser exibidos no final. Amanhã termina e depois os nossos colegas lá vão colocar no canal da Utrade. Para os iniciantes, há muita diferença entre MT4 e MT5? Não, não tem muita diferença não. Algumas diferenças são fundamentais, como a colocação de ordens, né? Que o MT5 ele soma as ordens em vez de dividir. Eduardo, o Skype Márcio Costa Santos. Quanto maior o time frame, mais seguras são as zonas de suporte de resistência, André Camargo? Sim, é isso mesmo. Quanto maior o time frame, melhor as zonas de suporte de resistência vão se comportando, porque quem manda nas zonas de suporte de resistência são os grandes players do mercado, né? Então, eles operam fortemente nesses patamares, né? Você indica, Cláudio, algum site para escolher uma corretora? Não, não indico, cara. Você opera quantas vezes por semana? Eu opero todo dia. Todos os dias, Márcio. Todos os dias. Você, cara, negócio de corretora, você tem que experimentar. Tem jeito, tem que aprender. O que importa é você aprender como você escolhe. Lá no canal do YouTube tem um vídeo ensinando como é que você escolhe uma corretora. Aprendeu como escolhe? Acabou. Você vai poder selecionar. Você pode pegar 10 corretoras e analisar e você vai selecionar as duas ali para você experimentar. Almiro Costa, você tem algum curso que ensina a gente a dominar o processo? Tenho. Lá no blog você vai achar, se você entrar lá na minha lista de e-mails também, você vai ter no canal, tem vídeos. Você usa padrões de candles, figuras gráficas? Figuras gráficas, não. Padrões de candles, sim. Mas não é exatamente vi um padrão e operei. Tá, Almira? Existem, por exemplo, um candle de indecisão, né? Sei lá, como eles falam, uma estrela cadente, um martelo, enfim. Para mim é um candle de decisão. Em cima de uma zona de suporte de resistência, ela tem um significado. Em cima de uma, vamos dizer que eu estou no H1, em cima de uma média móvel de 200,
Ele tem um significado. Agora, no meio de um gráfico, né, no meio do preço, sem muito sentido, sem muita localização, não faz sentido. Então, não é simplesmente existir o padrão de candle, é você aprender a ler o preço. O candle é uma forma de você ler o preço. Eu uso o candle para ler o preço. Figuras gráficas, não. Eu gosto, por exemplo, de um topo duplo, se isso for uma figura gráfica, né, um fundo duplo, que na verdade nada mais é do que um teste de zona de suporte ou de resistência. Entendeu? Então, na verdade, se você colocar as figuras gráficas, muitas vezes elas vão coincidir com o price action. Eu não gosto porque é aquilo que eu falei. Às vezes é, você usa robô que traça suporte, resistência automático? Não. Não recomendo que você use robôs para traçar suporte e resistência de forma automática. Tá? Tem que ter o que eu chamo do trader discricionário. É preciso ter a sua análise para você perceber se aquilo realmente é uma zona de suporte ou resistência ou não. A experiência é que vai te trazer essa resposta. As médias móveis com mais períodos são mais difíceis de serem ultrapassadas? Sim. Na verdade, cara, as médias móveis, a de 200 principalmente, né, ela é uma média móvel muito boa para não só mostrar o direcional geral do mercado, uma tendência geral do mercado, mas também quando ela está plana, ela serve de suporte ou de resistência ao preço. Você vai ver isso muito comumente. O mercado gosta dessa média móvel. Né? Ela é praticamente aquela tal da profecia auto-executável. Né? Então, quando o mercado vê chegar essa média móvel, chegar nela, ele atua de forma muito eficaz, muito eficiente. Hoje, eu vi uma atuação dessa média móvel no mini dólar, que foi bem legal. Então, eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir o outro. Bom, agora está do MetaTrader 4 e eu vou abrir o MetaTrader 5. Tá? Então, esse aqui. Aqui, ó. Média móvel de 200, plana. Olha só. Bateu nela, o preço aqui está sofrendo. E na sequência, queda. Vendo? Então a média móvel de 200 atuando de forma decisiva aqui, né, parando essa alta do mini dólar nesse momento aqui. Ok? Então a média móvel de 200 ela tem essa característica bacana, né? A TR é útil para água 4 também? Eu não uso, cara, nenhum tipo de indicador. Zero indicadores. Já passou quanto tempo? 15 minutos.
Poderia repetir sobre as correlações? Sim, você precisa fazer, sempre que você for fazer uma operação, vamos dizer aqui que eu tivesse, voltando no outro MetaTrader, quisesse operar, como eu falei, eu quero operar vendido no euro-dólar e comprado no USD. Ó, tá lá em cima, tá? Até passou aqui, ó. Deu uma compra aqui, eu nem pesquei, né? Rompeu a zona de suporte de resistência aqui, ó. Tá? Então, se eu estivesse pensando aqui, plotado uma ordem de compra aqui, durante muito tempo, a correlação entre esse par e o USD, desculpa, foi negativa. Ou seja, quando um subia, o outro caía. Então, vamos dizer que eu quisesse operar vendido aqui, sem consultar a correlação. Eu teria me dado mal, ó. O par subiu e o outro par aconteceu o quê? Subiu também. Então, enquanto o euro USD subiu, o USD e o JPY subiu também. Por quê? Que está aqui, ó, que ela é forte. A partir de 80 ela é considerada forte, mas, gente, 77,6, veja como é ser trader discricionário. Para mim, isso aqui é uma correlação forte, positiva. Se ela é positiva, quer dizer que um par, quando sobe, o outro par tende a subir também. Vamos ver o USD. Aqui. Vamos ver qual é a correlação entre os dois pares? Totalmente negativa. Isso quer dizer o quê? Se você abrir uma ordem de compra no euro-dólar e você quiser abrir uma ordem de compra no SDCHF, você vai... É chance certa de você se dar mal. Porque se um está subindo, o outro está caindo. E aí você olha o gráfico. Será que é isso mesmo? Pega lá o SDCHF. Cadê essa criança? Está aqui. Viu? Caindo. Enquanto o euro-dólar está o quê? Bombando para cima. Correlação negativa. Se você quer abrir ordem nos dois pares ao mesmo tempo, se você vai colocar uma ordem comprada aqui, meu amigo, é ordem vendida lá. Sem dúvida nenhuma, é correlação quase de 100. É quase 100% de chance de você, se você acertar num, você vai acertar no outro, então você ganha duas vezes, tá? Isso aí faz parte de estratégias de operações. Geralmente você não vê essa dica sendo dada. Eu nunca vi falar, ninguém não ouço as pessoas falando sobre isso, né? Por ser um trade mais longo e baseado no sentimento do mercado, o que acha sobre operações que fiquem abertas após o fechamento de sexta-feira e abertura do domingo? Gente, não se deixa a ordem aberta depois de sexta-feira para quem opera em H4, tá? Não se deixa. Isso eu poderia ter colocado na palestra, mas é pouco tempo para a gente abordar. Risco não é aceitável. Chegou sexta-feira, meu amigo, não deu, sai. Deixa para começar de novo na segunda. Prefiro operar olhando os índices de JPY e USD. É uma ideia, cara. Também é uma ideia bacana você operar usando os índices, tá? Qual o percentual de assertividade desse setup? Varia. Se você estiver bem treinado nele, você vai alcançar 70% ou 80%. Mas eu não vejo as pessoas tendo menos do que 60%. Tá? Melhor horário para operar acompanhar o Forex é o horário em que o movimento acontece. Né? Por exemplo, esse horário aqui, ó, provavelmente é o quê? Pode ser o horário de Londres, abertura de Londres, fechamento de Londres, abertura do mercado americano, 10h30 da manhã americano, fechamento de Londres é mais ou menos 2 horas, eu acredito, né? Abertura do mercado de Londres é 4 horas da manhã, abertura do mercado japonês 21 horas, 23 horas também. São os locais onde são os momentos onde tem movimento no mercado, se você quer operar, né? Os pares.
Hum. Pessoal, acho que é isso, né? Eu acho que eu respondi boa, já passamos bastante do tempo e eu queria agradecer a presença de todos que ficaram aí até o fim. Foi muito bacana e acho que é isso, né? Vocês podem entrar em contato comigo se tiver dúvida que ficou aí pendente. Lógico, sempre tem alguma coisa pendente, né? Escrevam para mim, tá bom? E a gente está aí sempre disponível aí para ajudar, se for possível. Se Deus quiser, em breve a gente vai voltar também a fazer nossas aulas online lá no YouTube. Grande abraço e até a próxima.